E aí, galerinha das interwebs, hoje é ano novo e eu lhes convido a fazer um Get Ready With Me versão ano novo, enquanto eu comento o filme que eu vi mais recentemente, que é o filme do Nosferatu, dirigido pelo Robert Eggers. Então, vamos lá. Bom, o filme, ele segue basicamente a mesma trama central ali do Nosferatu dos anos 20, que também é praticamente a mesma do Drácula de Bram Stoker do século XIX. Então, como eu vou contar aqui, não vai ter spoiler nenhum. Porque, bom, filme antigo, spoiler não vale. Nós temos nosso personagem principal, que acaba de se casar com uma donzela. E assim como no Drácula de Bram Stoker, ele é um notário. Eu não sei como é que se diz isso em português, em francês é notaire, mas basicamente ele autentifica os atos jurídicos. Então, o Drácula, né, o Nosferatu no caso, porque é tipo um plágio mesmo, bem na cara dura, ele quer comprar uma casa no Ocidente. No caso do Nosferatu é na Alemanha, no caso do Drácula é na Inglaterra. Mas enfim, o Nosferatu ele quer comprar uma casa na Alemanha, e aí o gerente lá, o notário-chefe, pede pro nosso personagem, que se chama Ruther, se dirigir até a Romênia para entregar em mãos próprias o contrato da venda. E nessa, o Ruther, ele vai pra Romênia e deixa a mulher dele na casa dos amigos. E lá os amigos ficam cuidando da mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem pesadelos aterrorizantes, ela tem visões, etc. Não vou me aprofundar porque eu não quero dar spoiler. Mas ela tem contato com o Nosferatu, né? Assim como a mina tinha uma ligação com o Drácula. A ligação no Nosferatu não é a mesma que no Drácula, mas tem uma. Enfim, aí o Ruther ele vai pro castelo do Conde Drácula, quer dizer, do Nosferatu, e lá ele é mantido, ele é torturado, entre aspas, quer dizer, horrível, mas não sei se qualifica como tortura. E enquanto isso, tudo vai se intensificando. Porque o que acontece? O Nosferatu, ele pega o seu navio, né? Geralmente se chama o Deméter. No filme não fala, mas geralmente na trama é o Deméter, o navio que o Drácula pega pra ir pra Inglaterra. E, bom, ele vai pra Alemanha, ele pega o navio. E enquanto isso ele fica só assombrando a cidade, assombrando as personagens dele ao torno. E basicamente a trama é essa. A trama é o Nosferatu que vai da Romênia pra Inglaterra mediante essa venda de uma casa. Enfim, agora que você já tem meio que o esboço da trama principal, que basicamente é a mesma do Nosferatu de 1920 e é a mesma do Drácula de Bram Stoker, seja do livro quanto do filme, eu vou falar mais sobre o filme agora, num quesito mais crítico. Porque é um filme muito bom, é um filme muito poético, não é aquele terror jumpscare que você só fica esperando um sustinho, não é aquele Annabelle, não é a Freira, sabe? Que praticamente isso aí é o equivalente de terror daquele filme de herói que lança por aí em Hollywood. Então, é um filme que sai, né, do que a gente espera no cinema hoje em dia. E as cenas, a fotografia, ela é assim, de tirar o fôlego, é muito bem feito. Os quadros são absolutamente lindos. As cenas são muito gráficas, né? Tem uma violência ali explícita, uma coisa bem sangrenta, bem desconcertante de se ver. Mas ao mesmo tempo é muito bonito e o filme ele tem uma poética ali subjacente que é muito boa. Né? As cenas do Robert Eggers em geral elas são muito bem trabalhadas. Para quem já viu a Witch e quem já viu o do Farol, você já sabe a vibe dos filmes. Então é aquela coisa meio... parece a fita do Chamado. Não, vou sem gravar também, isso fica melhor. Enfim, eu tava falando das cenas, né? Falei da história, falei das cenas, da fotografia, que é aquela imagética obscura, você não sabe quando que tá de dia, quando que tá de noite, os planos, às vezes sem transição, mas os efeitos sonoros são muito presentes. Então, na ficha técnica do filme, pra mim, é excelente, pra mim é o equilíbrio perfeito entre aquele filme independente, insuportável, que só crítico frufru de cinema consegue suportar, e Os Vingadores. É o equilíbrio perfeito, é aquela coisa muito bem feita, absolutamente tolerável.
Então, como eu havia dito, ele deve ter cerca de 2 ou 3 jumpscares, assim, 2, 3 sustos em 3 horas de filme. Porque o terror, ele é aquele terror clássico. O terror, ele tá na mensagem, ele tá na cenografia, né, nas imagens, e ele tá no susto. Então tem essas 3 fontes. Você tem imagens ali hiper perturbadoras, algumas pessoas até saíram do cinema ali, saíram da sala durante o filme, porque realmente sabe, se você for uma pessoa de estômago frágil, você vai acabar ficando meio perturbado. O terror ele vem da mensagem e dos sustos. Dos sustos teve pouco susto, o que eu acho que é uma vitória, porque hoje em dia qualquer filme de terror é basicamente só filme de susto. Mas a mensagem eu gostei muito. Eu achei uma mensagem incrivelmente reacionária, mas que a gente precisa ouvir. Porque basicamente, e agora eu vou dar um spoiler inevitável, por que o Nosferatu ele tá querendo ir pra Alemanha? Porque basicamente lá as pessoas, segundo o próprio Nosferatu, têm uma mentalidade moderna e não se atarda em rituais bárbaros. Quais são esses rituais bárbaros aos quais ele se refere? Ele se refere aos ciganos que abrem túmulos e decapitam os vampiros, e às freiras ortodoxas que fizeram ali da igreja um lugar onde ele, né, o mal, ele não pode entrar. E vale lembrar que o filme ele se passa em pleno século XIX. Aliás, ótima representação do século XIX, as roupas, a cidade, todo o cenário muito bem feito. Tá tudo muito bem de acordo com o período. Mas enfim, o filme se passa no século XIX e isso é muito importante porque é um século muito particular, onde as crenças originais das pessoas, as tradições, estão em pleno conflito com a Revolução Industrial, com o advento ali da ciência, sabe? Toda a ciência do século XIX, por mais estranha que seja, com toda aquela coisa de frenologia, de várias máquinas ali meio inúteis, era um período em que o ser humano estava muito deslumbrado consigo mesmo. Então, o que acontece? O Nosferatu, ele quer ir para um lugar onde as pessoas não vão temer o mal, onde as pessoas acham que tudo que é paranormal, que é anticientífico, entre aspas, é besteira, então não vão notar todas as suas atividades por ali, entendeu? Por quê? Porque o mal, ele existe e ele não deixa de existir para quem não o vê. Quem não vê o mal, não pode combater o mal. E esse é o grande pique, é o grande pulo do gato ali do filme. E isso entra muito também na questão de como o Nosferatu, ele, nesse filme, como ele é diferente do vampiro tradicional. Por quê? Porque aqui ele é muito mais parecido com o próprio demônio mesmo, do que com o vampiro, aquela pessoa que foi amaldiçoada ou que fez um pacto que agora tem que tomar sangue para sobreviver. Como você vê, por exemplo, no Van Helsing, como você vê na entrevista com o vampiro, como você vê no próprio Drácula mesmo. Quer dizer, o Drácula tem também muito forte essa dimensão paranormal, dos poderes que ele exerce sobre as pessoas, sobre a vontade das pessoas. Então, mas ele também fica naquela coisa de tomar sangue. Enquanto que no Nosferatu, a parte paranormal é muito mais presente. Então o Drácula, o Nosferatu, ele aparece muito mais como o mal encarnado, como aquela pessoa que possui, que manipula, que entra ali em contato com as vontades das pessoas e tenta contorcer a situação, ele é só o mal, ele não tem uma razão de ser precisa, ele não tá ali pra sobreviver. Então eu acho isso bastante diferente, ele tá ali só pra matar as pessoas. E isso dá toda a profundidade da mensagem, porque se fosse só um vampiro normal, talvez isso não seria tão forte no filme. Então, meus parabéns ao diretor, fica aqui o meu pitaco inútil. E já vai dar hora de eu sair, pegar o trem, porque o ano novo hoje é na casa dos sogros. É longe. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter ouvido o meu pitaco. E eu recomendo que você assista. Espero não ter dado muito spoiler. Feliz ano novo para todos vocês.
e até a próxima.